Em fevereiro de 2021, o jornalista da Jovem Pan, chamado José Maria Trindade, ele escreveu um artigo com o título Síndrome de Aversão à Maçaneta. Ele se referia ao Rodrigo Maia, que estava deixando a presidência da Câmara dos Deputados e não ia mais exercer aquela função. E no artigo dele diz essa turma: Joia, meu ajudante aqui. Obrigado, Heitor. Joia, obrigado. Ele vai dizer, olha, os poderosos, aqueles que estão acostumados, como era o caso, o Rodrigo Maia estava deixando essa função de chefe da Câmara aí, né? Vai dizer, olha, ele não vai ser mais chefe. Ele começou a surtar, numa expressão que a gente utiliza para as crianças, começou a dar piti, né? Por quê? Na função que ele exercia, eu vou entrar no gabinete, alguém, por gentileza, abra a porta, né? Vem um segurança, vem alguém, um assessor, abre a porta para ele. Vou entrar no carro, alguém abre a porta. Estou com sede, alguém traz um copo de água, né? Então, é um cidadão que está acostumado a todo mundo fazer tudo por ele. Então, e aí, esse jornalista vai dizer, olha, existe essa síndrome da aversão à maçaneta. O cara não se acostuma, entra num estado depressivo, quando ele deixa um cargo de poder, e ele tem que fazer as próprias coisas, eu tenho que colocar comida na boca, né? E aí ele começa a entrar em depressão, fala, puxa, ninguém mais vai fazer nada para mim, não vai me ligar pedindo nada. É isso, é a síndrome da aversão à maçaneta. Ele agora vai ter que abrir a maçaneta, né? E esse discurso de Cristo é muito parecido. Mas essa situação do Rodrigo Maia me fez lembrar da minha relação com meu pai. E aí vocês vão saber, quando você é criança, adolescente, quem é que faz quase tudo em casa? É o pai e a mãe. Meu pai tinha o hábito de, quando a caixa de gordura entupia, ele ia lá e limpava. Aí eu casei, vocês já sabem, né? Ou eu pago para alguém lá e limpar a caixa de gordura, eu faço. Aí eu prefiro economizar. Aí você bota uma luva, a água entra por dentro da luva. Aí vai amarrar a sacolinha, a água fica na sacolinha, né? E aí você tem que limpar. É a síndrome da aversão à caixa de gordura. Eu tenho que fazer o serviço agora. Aí você vai lá e limpa. Depois que eu faço isso, você vai dizer, olha, 2 dias fora de casa. Futum é terrível, né? Aquele mau cheiro toma conta. Chega um período que nós temos que aprender a fazer as coisas. Aprender a tomar as próprias decisões, fazer os reparos em casa. Toda vez que eu tentei trocar aquele equipamento que fica ali no chuveiro quente, resistência. Nunca dei conta. Quebrava o chuveiro, jogava fora, comprava outro, já vinha colocado, né? Rapaz, é uma dureza aquele troço. Você vai colocar, não encaixa mais, né? Mas chega um ponto que nós temos que deixar de ser Rodrigo Maia e nós temos que aprender a fazer as coisas. Tem ninguém que vai fazer. Ou você paga, vai gastar, ou você mesmo faz, né? Esse texto lido pelo Samuel, a ideia central de Jesus é: todos são iguais. Não tem diferença. Parte do princípio de que todos são iguais, estão numa relação horizontal, onde o maior é Jesus. E aí eu vou mostrar uma foto aqui, deixa eu tentar passar, eu sempre apanho com esse trem aqui, eu acho que não está funcionando. Natan, vê para mim por gentileza, acho que aqui não está funcionando, não está passando o slide. Não, volta uma, é na foto, por gentileza, isso. Essa cara de doido aí mesmo, né? E aí alguns vão olhar e vão dizer, ainda tinha cabelo. Eu sempre tive, gente. Mas é isso daqui é o curso de formação policial do qual eu fiz parte, e aí ainda está limpo, né? Mas na primeira aula do chamado TPPO, que são atividades práticas operacionais, os instrutores diziam, todo mundo na lama, jogava água, né? Todo mundo rolava na lama. Quem conhece o Parque dos Poderes sabe que ele é cheio de coati. A gente entrou numa mata ali, todo mundo rasteja nessa lama aqui. Aí vocês sabem, tem xixi de coati, né? Tem cocô, e aí o bicho geográfico depois toma conta. O Atanael foi militar até esses dias, ele sabe muito bem como é isso. A gente não teve que comer coração de frango cru, esses trem não, tá? Mas teve que todo mundo rolar na lama. Mas por que essa bobagem, né? Só para sujar? Não, é para que todos estejam no mesmo patamar. Não interessa se você tem dinheiro, não interessa se você não tem, aqui todos são iguais. Todos são iguais. Tinha uns branquinhos que entraram lá que voltaram marrom. Terrível. Mas é isso, todo mundo igual.
Eu diria, se Jesus viesse e gente, todo mundo na lama, todo mundo igual, né? Mais ou menos isso. Todos são iguais. E aí eu quero voltar nesse discurso de Jesus, e nós observamos que esse discurso de Jesus, ele é progressivo. Se a gente volta um pouquinho em Marcos, no capítulo 10, tem as crianças vindo a Jesus. Jesus vai dizer, não, deixa vir as minhas crianças. O reino dos céus é para aqueles que são como essas crianças. Aí um pouquinho à frente nós temos o discurso do jovem rico. Olha aí um pouquinho, Marcos 10, 17, a partir do 17 até o 31. Claro, não vou ler esse texto todo, mas aí nós temos a situação do jovem rico. Jesus vai dizer depois, é mais fácil um camelo passar por um fundo de agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí os discípulos ficam assim, impressionados, vai dizer, mas então quem é que vai entrar no reino dos céus? Que a tese, a ideia que se tinha é, se o rico é bem sucedido é porque ele está fazendo a coisa certa. Se o pobre é pobre, alguma coisa errada ele está fazendo, ele está gastando tudo o que ganha. Mas eles tinham esse conceito de que o rico era abençoado por Deus. E aí Jesus conta isso, quem é que então vai entrar no reino dos céus? Se o rico está desse jeito, imagine nós, né? Era essa a ideia central deles. E aí agora Jesus vem para o pedido de Tiago e João e vai dar essa bela lição para nós. Então eu vou pedir para, de novo, por favor, lermos o texto a partir do verso 41 de Marcos, capítulo 10. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse, vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês, ao contrário. Quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Jesus faz uma inversão do que eles consideravam importante. Era comum, a autoridade nessa terra exerce autoridade sobre aqueles que estão subordinados. É mandar fazer, faz isso, faz aquilo, né? Dei ordem, cumpra-se. Aí Jesus vem e diz, entre vocês não vai ser dessa forma. Aí eu vou tentar passar os próximos slides, isso, está aí. Deixa eu pegar minha folha aqui, que aí eu consigo enxergar direito. Essa letra pequenininha ali, minha idade já não permite mais enxergar. Nós temos aí as expressões gregas, temos a transliteração e o que significa. Capítulo 10, verso 43. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Não assim entre vocês. Quem quiser ser grande deverá tornar-se, vir a ser servo, ministro daquele que serve. E aí a expressão maior, a palavra maior vai ser essa daqui de baixo, não sei se vocês estão enxergando, diáconos. A ideia de serviço. Jesus faz um paralelo. Como é que lá fora exercem autoridade sobre? Como é que vai ser entre vocês? Diáconos, de servir, de prestar serviço. Então é assim, Jesus fala, não, entre vocês é diferente, vocês vão ser ministros, servos uns dos outros, ninguém vai estar sobre alguém. Então Jesus faz essa belíssima inversão do que considerava-se importante. Jesus vai dizer, quem quiser ser maior, quem quiser ser grande entre vocês, vai servir. E aí Jesus amplia esse conceito. Se eu passar aqui mais um, joia. No verso 44 ele diz, quem quiser ser o primeiro, deverá ser o quê? Escravos dos outros. Não mais diáconos, a expressão aqui, mas é doulos, escravo, servo. Não, vou manter servo, é mais sutil. Não, Jesus apela mesmo. Se você quer ser importante, você vai ser diáconos dos outros, vai prestar serviço, vai estar a serviço dos outros, e agora Jesus intensifica essa ideia. Vai dizer, você vai ser doulos,
escravo do seu irmão, escravo uns dos outros. Não é a ideia de que o irmão vai abusar, né? Eu vou carregar o peso todo do outro. Não. A ideia é de que nós estamos aqui para servir. E é isso que nós estamos fazendo. Esse ano nós estamos tratando de vários temas relacionados a presbitério, diaconato, mas que serve para a igreja toda. No futuro, se Deus assim permitir, vão ser escolhidos, a igreja vai escolher diáconos, servos, vai escolher bispos, presbíteros, anciões para servir essa igreja. E o que esses homens já têm que ser? Doulos, escravos, servos dos irmãos. Não novamente no sentido de colocar o peso sobre os outros e eu não faço nada. Não é essa a ideia. É de que nós estamos para servir uns aos outros. Jesus intensifica isso. E não só isso, aí nós temos, eu diria, o conceito cristológico, que é a ideia de que Jesus é o nosso maior exemplo. Mas por que eu vou fazer isso? É Jesus quem faz primeiro. Verso 45. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas veio para servir, e não só servir, mas para dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus não só serve, mas serve com a sua vida como sacrifício por todos nós. Então nós somos servos, diáconos uns dos outros, e nós somos doulos, escravos uns dos outros, no sentido de servir aos irmãos. É isso que fazem nos ministérios, né? Ministério infantil, Ministério dos Jovens, Ministério dos Casais, Ministério da Ceia, Ministério da Oferta, são todos a serviço primeiro do Senhor. O serviço que fazemos é primeiro para o Senhor, é primeiro para louvor do Senhor, e depois, claro, é estendido aos irmãos. Vocês viram que as calçadas ali foram arrumadas, tem rampa ali, né? Está tudo ajustadinho. Quem são? São os escravos, os ministros do Senhor, quem fizeram aquilo. Ganharam algum real? Não. Fizeram primeiro para o Senhor, e isso também é benefício para nós. E tem alguém que fez, exato, porque eles entenderam que são doulos, escravos, são diáconos, estão a serviço do Senhor, e isso se estende a nós também. E precisamos justamente pensar nesse sentido de que temos que ser servos. E o nosso fundamento maior é Jesus. Qual é o fundamento cristológico para isso? É a própria pessoa de Jesus. E partindo desse conceito, eu gostaria de trazer à reflexão 3 pontos, né, para nós pensarmos juntos. Primeiro, eu gostaria de perguntar se vocês lembram qual era o ditado dos profetas no Antigo Testamento quando Deus os chamava. Deus chamou, como é que eles faziam? Não ouvi. Aí você fala, o problema é seu, você que está surdo, né? É dizer isso, eis-me aqui. Deus chamava, eles diziam, eis-me aqui. É uma expressão hebraica, quase, me perdoe se o som não for esse, mas é hineni, eis-me aqui, eis-me aqui. E aí quando Deus chama, Valmir, eu digo, o irmão ali, né? Ao invés de eu dizer, eis-me aqui, digo, o irmão ali. Pode escolher aqui, Senhor. Mas eu tiro o meu corpo de fora, tiro o meu serviço. Não, eu não. Tem muita coisa para fazer. Nós discutimos um pouco na pregação anterior que eu trouxe para refletirmos sobre a ideia de sermos simples espectadores na igreja do Senhor. Não tem espaço para isso aqui. Nós temos que dizer, hineni, eis-me aqui, estou pronto para servir. Não basta dizer, eu estou aqui, né? Não, eis-me aqui, pronto para servir. E servir a quem? Servir ao Senhor. Quando o irmão vem dirigir o louvor, nós vamos acompanhar, nós vamos louvar a Deus, mas o serviço dele primeiro é para o Senhor. Deus o chamou com um dom que ele tem e ele veio servir. Ele está pronto para servir. Então, quando Deus me chamar, eu não posso dizer, eis ele ali. Eu tenho que dizer, eis-me aqui, eu estou pronto para servir. Como é que Deus chama? Vai aparecer num sonho, vai vir um anjo, né? Não vai. Às vezes te chama por meio de um irmão. O irmão te convida para um serviço, você, eis-me aqui. Eu não sei, mas eu vou aprender. Eu quero servir. Tem corte de grama. Ele ali, o Moacir está ali, né? Não, eu venho. O conceito não pode ser, vou ajudar. Em casa, uma vez eu levei uma bronca de uma colega, Sidneia, né? Nós estávamos conversando, dizendo, não, eu preciso em casa ajudar a Mayra.
Falou, como assim ajudar, Valmir? Você não mora na casa também? Você mora. Falei, então você vai fazer a sua parte. É isso. Essa ideia de eu vou ajudar em casa, conversa fiada, você não mora lá, você não suja? Então vai fazer a sua parte. As meninas ficam bravas, mas a gente fala isso, não. Vocês vão participar do cuidado da casa, vocês moram, vocês fazem parte. Então você tem obrigação aqui também. Nós estamos nessa congregação, nós temos obrigação de fazer a nossa parte. Não é eu vou ajudar domingo, eu vou ajudar no corte de grama. Não, eu vou fazer a minha parte, eu vou servir ao Senhor. O Moacir de novo me chamou. Não, antes do Moacir chamar, o Senhor já te chamou. Nós temos o hábito de uma pessoa me procura, diz, olha, tem essa necessidade da igreja. Eu vou ver com o Augusto evangelista. Augusto, vem cá, deixa eu te passar esse serviço. Eu tenho que começar a dizer, eu vou servir, eu vou fazer a minha parte. Mas eu não sei ensinar o evangelho, eu não sei como visitar. Chama alguém que sabe para fazer junto e você aprender. Eu tenho que deixar no discurso de eu vou ajudar ou vou procurar alguém. Dizer, eu posso fazer, eu vou aprender e eu vou fazer a minha parte. Claro, de novo, cada um com o seu dom, exercendo o seu dom. Se não é o meu dom, eu vou aprender e vou me esforçar e fazer o máximo para quem? Para o Senhor. E os irmãos são beneficiados. Então, a primeira ideia, a primeira reflexão é: aceite o chamado de Deus para o serviço. Deus te chamou, aceite o chamado para servir. Decida servir. Esteja disposto, se esforce. Mas eu estou tão cansado. De novo, toda vez nós estamos cansados. Mas decida servir. Nós temos vários momentos no Velho Testamento em que Deus chamou, e os homens estão dizendo, eis-me aqui. Nós temos Abraão, pelo menos 2 vezes, Deus chama Abraão e diz, eis-me aqui, Hineni, eis-me aqui. Por 2 vezes, um anjo aparece novamente a Abraão e diz, eis-me aqui. Nós temos Jacó, lá em Gênesis 31:11, o anjo de Deus o chama em sonho e Jacó responde, eis-me aqui. Nós temos depois de 46, Gênesis 46:2, Jacó, Jacó, e ele responde, eis-me aqui. Moisés, Êxodo 3:4, na sarça ardente, Moisés, Hineni, eis-me aqui. Samuel, lá em 1 Samuel 3:4-8, inicialmente ele imaginava que fosse Eli o chamando, mas ele responde, eis-me aqui. Nós temos Isaías lá em 6:8, quando o Senhor diz, a quem enviarei? E ele diz, eis-me aqui. Chega de ele ali, o irmão ali. Eis-me aqui, Senhor, estou pronto para servir. Eu quero me capacitar e eu quero servir, eu quero fazer. Então, aceite o chamado de Deus para o serviço. Esteja pronto para servir. Segunda ideia, ofereça um sacrifício digno de louvor. De novo, não é ajudar, mas é fazer a minha parte, é oferecer um sacrifício meu de louvor para Deus. Deus está vendo o seu esforço, Deus está vendo o seu serviço, e pode ter certeza que Ele se agrada se feito com vontade, com amor e com sacrifício. Fique atento ao serviço. Se você observou, sabe que tem uma necessidade, vai fazer. Se voluntarie. Eu lembro depois da última pregação, vários irmãos disseram, Valmir, eu quero fazer. Eu quero me dispor a fazer. A Edna se ofereceu para cozinhar para os casais, dançou, toda vez a gente chama. É para os casais, é para os jovens, para todo mundo, Edna? E que bom o serviço seu. Nós nos agradamos e muito mais o Senhor, que ela faz primeiro para o Senhor, e nós somos beneficiados. Venha servir, se esforce. Nós passamos, às vezes, 8 a 12 horas de serviço no trabalho secular. Passamos muito tempo trabalhando fora. Precisamos estar dispostos a servir ao Senhor também. Doar nossa vida, nosso tempo para o Senhor. Responda o chamado para o serviço. Não fingir-se de surdo, Valmir, desculpa, não estou ouvindo, está assim sem vergonha. Venha servir, Então, estar pronto para servir. Responda o chamado de Deus para o serviço da igreja dele, a qual você é a igreja aqui na terra. Hineni, eis-me aqui. Deus te chama pelo nome para servir. Existe um padrão
Nos textos de Gênesis, de Isaías, Deus não chama de qualquer forma, Deus chama especificamente pelo seu nome. Esse é o padrão bíblico do Novo Testamento. Deus não chama de forma aleatória, Ele te chama pelo nome para você servir. Esteja disposto a servir ao Senhor. Isso exige esforço, isso exige tempo, isso exige sacrifício. Sirva ao Senhor com amor, com sacrifício, e Deus vai se agradar do seu louvor por meio do seu serviço. Amém. Vamos orar. Deus, obrigado por estarmos aqui, obrigado por participarmos da ceia, da oferta, por refletirmos na sua Escritura nesse momento, e queremos, Pai, dizer, eis-me aqui, queremos servir, queremos responder ao chamado do Senhor, e estarmos dispostos a servir ao Senhor, e em extensão, os irmãos também. Faça-nos teu servo, faça-nos pessoas úteis para a sua igreja aqui na terra. Pai, que essa semana surjam possibilidades de servir e que estejamos prontos para responder ao seu chamado. Abençoe, Pai, a semana de cada irmão, de cada visitante que está aqui, para que na sua bênção possa ser uma boa semana de serviço, com saúde, com vida, que estejamos juntos novamente no próximo domingo. É em Cristo Jesus que pedimos a sua bênção e o seu cuidado durante essa semana. Amém.